Olá a todos, meu nome é Maria Eduarda Matos Pereira e minha pesquisa de iniciação científica foi sobre a verificação da qualidade microbiológica em produtos alimentícios produzidos pela agricultura familiar em municípios integrantes do território de identidade Portal do Sertão. A minha professora orientadora foi a Marília Lodeiro Cardoso Silva e eu tive apoio e contribuição da Elisa Teixeira e da Patrícia Teixeira Damasceno Lobo. Esse projeto ele foi financiado e foi concedido a bolsa pela FAPESB. Bom, mas o que seria esse território, Identidade Portal do Sertão? Seria essa região aqui, vizinha, né, de Feira de Santana, essa região aqui, composta por 17 cidades do estado. Aproximadamente 13,5% da população está ocupada com atividades agrícolas. A agricultura familiar, ela ocupa um espaço de 83% da agricultura da Bahia. No entanto, ela sobrevive a condições precárias, com baixa produtividade, dificuldades na incorporação de tecnologias, dificuldade de regulamentar os produtos com base na legislação do padrão microbiológico e de identidade e qualidade. Isso se dá principalmente à falta de laboratórios capacitados e credenciados para estar realizando essas análises. Esse trabalho, né, ele está inserido num projeto de parceria com a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, a SUDENE, que, tendo em vista o potencial de crescimento da agroindústria familiar da Bahia, ela propôs realizar análises microbiológicas de alimentos elaborados por diferentes produtores para verificar o atendimento aos padrões da legislação vigente, bem como a necessidade de assistência técnica e a capacitação do produtor rural para obter a qualificação dos seus produtos. Né? Inicialmente, a gente fez um treinamento em análise microbiológica, né? E posteriormente a gente fez um manual de procedimento operacional padrão. Já para as análises propriamente ditas com esses produtores, né, desses produtos de origem animal, a gente teve pimenta, né, das amostras de um produtor de iogurte, manteiga e requeijão. E as análises elas se deram conforme o regulamento técnico de identidade e qualidade de cada produto definido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAP. Para as análises de salmonela, a gente utilizou o método do BAN-FDA de 2007, e para as análises de coliformes totais, termotolerantes e Staphylococcus coagulase positiva, utilizamos a metodologia American Public Health Association de 2015. Após essas análises, a gente comparou com a legislação vigente para então elaborar um laudo para emissão ao consórcio. Bom, no manual de procedimento operacional padrão, a gente teve um resultado positivo, porque ele conseguiu minimizar os erros na hora das análises e garantir uma maior assertividade na execução das análises microbiológicas. Já para as análises realmente propriamente ditas das amostras do produtor, a gente teve para o iogurte uma contagem muito alta de coliformes totais. E uma contagem é considerada dentro do padrão exigido pela legislação, tanto para coliformes termotolerantes quanto para bactérias láticas. Vale ressaltar que não é comum achar achar uma alta contagem de coliformes totais em iogurtes, tá? Para análise do requeijão, a gente teve contagens dentro do padrão exigido pela legislação, tanto para coliformes totais quanto termotolerantes, Staphylococcus coagulase positiva e também para salmonela. A análise de Staphylococcus coagulase positiva ela é importante tanto para poder determinar a condição higiênico-sanitária, né, daquele produto, da produção, quanto também ele é um micro-organismo patogênico, né, principalmente o Staphylococcus aureus. Já a salmonela também ela é um ponto de micro-organismo, porque devido ao seu alto grau de patogenicidade, ele pode levar desde a gastroenterite até levar à morte. Para a análise da manteiga, a gente teve bons resultados para todos os micro-organismos, né, coliformes termotolerantes, Staphylococcus coagulase positiva e para a salmonela. No entanto, o valor de coliformes totais foi considerado elevado também em consideração à legislação vigente. Bom, como consideração final, a gente tem que as amostras de requeijão estavam de acordo com os padrões vigentes, no entanto, o iogurte e a manteiga apresentaram uma elevada contagem de coliformes totais. A contaminação por coliformes totais, né, a 35 graus, ela se dá mais higiene do maquinário, do processo produtivo, mas também pode se dar um mau hábito de higiene dos manipuladores, a contaminação pós-processamento também. E com isso leva a uma necessidade de uma assistência técnica a esse produtor e a um treinamento aos seus colaboradores, visando garantir a qualidade do produto final e, consequentemente, a redução na contagem de coliformes totais. Por fim, o meu agradecimento vai para a FAPESB pela concessão da Bolsa de Iniciação Científica ao projeto e ao UFES e à PPPG pelo apoio. Eu sou Monalisa, estudante do curso de Engenharia de Alimentos na UFES, e eu vou falar um pouco sobre o meu projeto, que foi baseado
na concentração da água de coco através do método de ultrafiltração por membranas. Bom, iniciando um pouco o assunto, eu vou falar sobre o fruto, que ele é uma importante cultura de cultivo no Brasil, que tem foco na região Nordeste, e a sua exploração é basicamente para o consumo humano, tanto na forma in natura como na forma de produtos industrializados. De acordo com Cabral, a água do fruto ela corresponde a cerca de 25% do fruto, ou seja, dentro do fruto existe basicamente 400 ml de água. Um outro enfoque da nossa pesquisa é a ultrafiltração por membranas, que é uma filtração que pode ser definida como um processo de separação de componentes de um fluxo de fluido. É uma tecnologia de processo de filtração com membranas porosas baseadas na permeação de um ou mais componentes de uma suspensão ou de uma solução através de uma membrana relativa. E ela pode ser induzida por fatores como pressão, concentração e temperatura. E o que distingue a ultrafiltração por membranas de uma ultrafiltração normal é o processo tangencial, através de um fluxo cruzado, que vai envolver a recirculação do retentado através de uma superfície da membrana. Vai ser um processo na qual a solução ela vai ser transportada transversalmente à membrana. Bom, o nosso trabalho ele foi desenvolvido com o objetivo de concentrar a água de coco utilizando como método a ultrafiltração. Especificamente, objetivava-se analisar os sólidos solúveis, o pH, os açúcares redutores, a turbidez e a acidez titulável em variadas temperaturas, e nós observaríamos os fatores de concentração. Para a metodologia da pesquisa, foram utilizados frutos fornecidos por produtores da região e as análises foram realizadas no Laboratório de Operações Unitárias aqui da UFS. Inicialmente, nós fizemos a concentração da água de coco in natura que foi coletada e padronizamos num grau Brix de 5,27, que é um grau Brix estimado para o fruto in natura. Para a ultrafiltração, nós utilizamos membrana de cerâmica com abertura de 100 nanômetros e a membrana polimérica com abertura de 3 kDaltons. Ocorreram algumas mudanças na nossa metodologia por conta do fechamento dos pórticos e dos laboratórios e pela falta de equipamento. Logo, não foi possível que a gente continuasse com as análises de concentração e fizemos apenas a uniformização do Brix e as análises físico-químicas da amostra, exceto a turbidez. Falando um pouco sobre os nossos resultados, vamos falar sobre o pH. A variação do pH ela é inconstante ao longo do tempo do desenvolvimento do fruto por conta da maturação. Para as análises, nós observamos que as amostras apresentaram valores dentro dos padrões da instrução normativa, que estabelece um pH mínimo de 4,3 para a água de coco. Na análise de acidez titulável, nós determinamos a quantidade de ácido málico, que é o principal ácido orgânico presente no fruto. A relação entre o pH e a acidez estão intimamente relacionados, pois à medida em que a acidez diminui, o pH tende a aumentar. Isso ocorre devido ao decorrer da maturação do fruto. Essa relação fica bem evidente quando nós observamos que os valores encontrados nas análises, no caso da amostra 2, em que apresenta o valor menor de pH e o maior de acidez. Os percentuais de acidez das amostras de água de coco estão dispostos no gráfico 2, assim como está apresentado, e os valores variaram entre 1,10 para a amostra 1 e 1,15 para a amostra 3. Para a amostra 2, foi a mesma coisa da amostra 3. Vale ressaltar que a instrução normativa ela retira a acidez como parâmetro de qualidade para a água de coco. Para a análise dos sólidos solúveis, a legislação vigente estabelece um valor máximo de concentração desses sólidos em 6,7, mas isso é quando se caracteriza a água como água de coco concentrada. Os teores de sólidos solúveis totais apresentados no gráfico 3 e obtidos através das nossas amostras, eles variaram entre 5,23 a 5,27. O teor de sólidos solúveis está diretamente relacionado ao doçor da água de coco do fruto, que é um valor de grande importância e representado pelos açúcares presentes. Bom, o que é importante dizer é que esses valores encontrados nas nossas amostras não é da água de coco após a concentração, sendo que não realizamos a concentração. É da água de coco obtida através do fruto in natura. Para as análises de açúcares redutores, nós observamos que as amostras avaliadas elas variaram entre 23,2 para a amostra 1 e 23,6 para a amostra 3. Os valores são apresentados no gráfico 4. Concluindo a nossa pesquisa, nós observamos que os resultados de pH das amostras de água de coco eles diferenciaram em comparação aos valores limites para fruto in natura, que são apresentados na legislação, enquanto que os valores iniciais de sólidos solúveis totais foram bem próximos. Através dos dados obtidos, nós podemos inferir que a maior diferença foi na análise de açúcares redutores, que apresenta um valor de desvio padrão de 0,02. Também é importante ressaltar que, com a maioridade do fruto, maior grau de maturação, menor é o valor da acidez titulável e maior é o valor do pH, refletindo diretamente na redução e na quantidade de açúcares redutores presentes. Bom, essas são as nossas referências e eu agradeço pela atenção de todos. Olá, meu nome é Rafael dos Reis Azevedo, graduando em Engenharia de Computação na UFS, e irei apresentar o meu trabalho de iniciação científica,
aprimoramento do modelo de lesão por esclerose, que foi desenvolvido sob a orientação do professor Dr. Ângelo Duarte no Laboratório de Computação de Alto Desempenho. Em busca de oferecer correlações clínico-patológicas em larga escala, o sistema computacional PathSpotter utiliza técnicas de visão computacional em biópsias renais para auxílio ao diagnóstico de lesões glomerulares, através do reconhecimento automático de lesões já conhecidas. Uma das lesões que resulta em uma glomerulopatia é a lesão por esclerose glomerular, ou glomeruloesclerose, que é caracterizada pelo padrão de expansão da matriz extracelular glomerular, que tem como consequência a obliteração do lúmen capilar. Anterior a este trabalho, o PathSpotter classificava tal lesão com a taxa de acerto de 84,8%, utilizando técnicas clássicas de processamento de imagem e reconhecimento de padrões. Contudo, visando o aprimoramento do modelo de classificação, o meu plano de trabalho objetivou alcançar uma marca superior de 92% de taxa de acerto nas bases de imagens utilizadas para estudo. Para alcançar o objetivo estabelecido, foi construído um novo modelo de classificação utilizando a abordagem de redes neurais convolucionais, por elas demonstrarem a capacidade de detectar e aprender automaticamente as características mais relevantes nas imagens, demandando menor pré-processamento e tornando as redes neurais convolucionais melhores e mais eficientes que as redes neurais tradicionais. Na figura 1, encontra-se um modelo de rede neural convolucional genérico. A nova arquitetura de rede neural convolucional elaborada, exibida esquematicamente na figura 2, visou a maior profundidade possível para obter maiores abstrações de características mais complexas, combinado aos recursos computacionais disponíveis, de modo a alcançar a taxa de acerto estabelecida. O modelo foi fruto da realização de experimentos com variadas combinações de arquiteturas e hiperparâmetros. Neste mesmo processo, a técnica de aumento de dados, Data Augmentation, foi aplicada com sucesso para enriquecer o dataset e evitar problemas de sobreajuste de dados de treinamento, overfit, aumentando assim a capacidade de generalização do classificador. Na tabela 1, visualizamos que a partir da validação cruzada foi calculada a média aritmética e o desvio padrão para as métricas de acurácia e capa dos 10 folds envolvidos. Isoladamente, o K-fold 3 foi o que obteve a maior acurácia e o maior coeficiente capa, e, portanto, o classificador correspondente foi elegido como o principal. Em seguida, o mesmo classificador foi submetido a realizar a predição em uma base de dados de teste. A tabela 2 exibe a matriz de confusão resultante, enquanto a 3 as métricas obtidas nesse cenário. Analisando os resultados, visualiza-se que a acurácia obtida foi coerente com o desvio padrão da validação cruzada. Além do mais, com elevado valor de recal e menor valor de precisão atingidos, é possível interpretar que o modelo tem a maior capacidade de classificar corretamente amostras com glomeruloesclerose. Logo, o modelo tem a maior predisposição a cometer falsos positivos, quando a imagem sem lesão é classificada com lesão, o que é menos prejudicial a um paciente do que um falso negativo, quando a imagem com lesão é classificada sem lesão. Essa tendência de falsos positivos já era aguardada, uma vez que o dataset de treinamento possui uma quantidade maior de amostras com glomeruloesclerose. Diante dos resultados expostos, concluímos que a validação cruzada revelou que o modelo desenvolvido alcançou uma acurácia de 88,8%, ainda abaixo da meta estabelecida de 92%. Dificuldades advindas da limitação de recursos computacionais para realizar experimentos mais complexos e do período de conturbação do Covid-19 impactaram diretamente os resultados obtidos, que não satisfez completamente o objetivo estabelecido. No entanto, mesmo não atingindo a meta, o resultado alcançado superou em 4% o modelo anterior. E analisando as métricas de índice kappa obtidos tanto no cenário de validação cruzada quanto no de teste, verifica-se que em ambos os cenários o modelo obteve uma concordância substancial entre as imagens analisadas pelos patologistas e as imagens preditas, sendo assim coerente com o valor obtido de 89% de F1 score no cenário de teste, o que comprova que foi desenvolvido um bom modelo de predição de glomeruloesclerose. O classificador produzido tem melhor desempenho na classificação de imagens com lesões de esclerose glomerular, mas pode ainda ser objeto de melhorias. Para isso, será necessário aumentar o dataset levando em consideração o balanceamento das classes. Além do mais, outras configurações de arquitetura podem ser testadas em busca de maior acurácia, grau de concordância, kappa e F1 score. Aqui estão as referências e gostaria de deixar os agradecimentos à FAPESB, PPPG UFS, Fiocruz, colegas de laboratório e ao meu orientador, Dr. Ângelo Duarte.
Olá, meu nome é Vanessa Peixoto e sou licenciada em Pedagogia e junto à minha orientadora Rosária Trindade, que é professora do Departamento de Tecnologia da UFES, desenvolvi uma pesquisa de iniciação científica fomentada pela Probic UFES, dentro do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Pedagogia Universitária, com o tema Relação entre Motivação e Aprendizagem. O que pensam os alunos do curso de Engenharia de Computação da UFES, pude me aprofundar no papel da motivação e das estratégias de aprendizagem no contexto acadêmico. Diversos estudos discutem sobre a influência da motivação no sucesso acadêmico. Contudo, por ser um construto complexo e multidimensional, o caminho até a motivação pode ser árduo. Além disso, pesquisadores e professores ressaltam a importância do uso de estratégias de aprendizagem para o desempenho escolar, de forma que esses dois fatores se mostram necessários para a trajetória estudantil. Assim, tendo em mente a importância desses dois elementos para a aprendizagem e, consequentemente, para o desempenho do estudante, procurou-se entender qual a percepção dos alunos de Engenharia de Computação da UFES sobre o tema. Esse foi o nosso objetivo geral. Nossos objetivos específicos foram identificar, primeiro, o que os estudantes compreendem como elementos motivadores do processo de aprendizagem, identificar quais são os elementos que bloqueiam ou tiram a motivação dos estudantes durante o processo de aprendizagem e, por fim, avaliar quais as possíveis relações entre motivação e as estratégias de aprendizagem utilizadas pelos estudantes. Para a metodologia, foi utilizada uma pesquisa qualitativa, com a coleta de dados em forma de entrevista semi-estruturada com 6 estudantes do curso de Engenharia de Computação. É relevante dizer que, devido à Covid-19 e às orientações de distanciamento social, parte das entrevistas foi realizada de forma remota. Do nosso aporte teórico, podemos destacar alguns autores, sendo eles Pinchuk, em 2003, que discorre sobre a ciência da motivação e faz importantes ressalvas sobre o tema, Zimmermann e Moylan, que em um capítulo de livro de 2009 falam sobre a autorregulação da aprendizagem, metacognição e uso de crenças motivacionais dentro do modelo de autorregulação. Além disso, Bisnack, em 2010, compartilha algumas possibilidades e estratégias motivacionais para professores. E, por fim, Bisnack e Boruchovich, em um artigo de 2016, trazem contextualizações mais atualizadas acerca da motivação, bem como o processo de autorregulação da motivação. Assim, as categorias de análise pré-estabelecidas foram sala de aula, administração de recursos, envolvimento nas atividades, estratégias metacognitivas, ensino dos professores e elementos bloqueadores de motivação. Na primeira categoria, sala de aula, podemos destacar que os estudantes demonstraram ter pouca ou nenhuma consciência sobre o seu processo de aprendizagem, o que é interessante porque eles se viam como participantes ativos do processo de aprendizagem. Contudo, suas respostas na categoria foram vagas, superficiais, denotando necessidade de refletirem mais sobre o tema. Além disso, os estudantes revelaram que o interesse pessoal na aula ou no assunto é um dos principais pontos para motivá-los. A segunda categoria revelou que os estudantes não tinham controle sobre os recursos que utilizavam para estudar. Eles também demonstraram não ter muito conhecimento sobre esses recursos, nem os planejavam. Por meio de seus relatos, percebeu-se que as estratégias eram adotadas de forma automática, sem reflexão ou modificação sobre as mesmas. A categoria seguinte mostrou que os estudantes não conseguem se envolver plenamente com suas tarefas e trabalhos devido à alta demanda de atividades acadêmicas, ao mesmo tempo que são incentivados pela metodologia PBL, que é adotada parcialmente no curso, a desenvolverem autonomia. Contudo, essa autonomia pode ser desenvolvida de forma errônea devido a uma falta de orientação docente mais presente. Os estudantes revelaram na categoria seguinte ter pouco conhecimento sobre estratégias metacognitivas e afirmaram não pensar em como estudam nem como estudar mais ou melhor. Apesar disso, o grupo de estudo foi um dos recursos mais recorrentes nas falas dos estudantes, mostrando que eles utilizavam sim algumas estratégias que eram benéficas para suas necessidades estudantis. Por fim, podemos dizer que os estudantes ainda não refletem o suficiente sobre como aprender mais ou como aprender melhor, dificultando a construção de uma percepção metacognitiva. Na penúltima categoria, os estudantes disseram se beneficiar do feedback dado pelos professores, apesar desse ser um procedimento pouco difundido no curso como um todo. Além disso, também explicaram que a falta de reconhecimento dos seus esforços por parte dos professores também afeta sua motivação, bem como a falta de uma orientação sobre como estudar afeta a sua aprendizagem. Finalmente, os elementos desmotivadores apontados pelos estudantes foram não conhecerem muitas estratégias de aprendizagem, a desconsideração dos professores sobre o seu histórico, a influência da baixa autoestima nas avaliações e na aprendizagem e a procrastinação como uma atitude deles mesmos que os prejudicam. Assim, concluímos que os principais elementos motivadores apontados pelos estudantes foram grupos de estudo como estratégias de aprendizagem, o sentimento de pertencimento dentro do curso, o feedback informativo dado pelos professores e uma boa didática. Por outro lado, os elementos desmotivadores apontados foram
a grande demanda de atividades acadêmicas, ter um relacionamento ruim com os professores, a falta de orientação sobre como estudar e a procrastinação. Por fim, percebemos que as estratégias de aprendizagem podem desempenhar um papel importante para alavancar a motivação. As possíveis relações avaliadas entre motivação e estratégias de aprendizagem foram que os estudantes mais motivados também tinham pior manejo das suas estratégias de aprendizagem, nos levando a concluir que um bom uso de estratégia de aprendizagem também pode melhorar a motivação do estudante. Por último, concluímos que os estudantes ainda possuem uma percepção superficial sobre o tema. Meu nome é Vanessa, sou estudante de Engenharia de Computação da UFS e bolsista do PIBIC-CNPq. Meu trabalho é o projeto de controladores robustos para um sistema térmico de automação predial. Minha orientadora é Márcia Alessandra, professora do Departamento de Tecnologia da UFS. Os ambientes prediais são responsáveis por uma grande parcela do uso de energia elétrica. Por isso, deve-se buscar conforto térmico com o melhor aproveitamento de energia. E os sistemas de controle podem ser utilizados para atingir os padrões de conforto térmico de forma otimizada. Os objetivos desse trabalho são o estudo de controladores para utilização em ambiente predial e projeto de simulação de sistema de controle térmico para um ambiente predial, baseado nos padrões de conforto térmico. Inicialmente, como metodologia, foi feito o levantamento bibliográfico sobre a teoria de controle, sistemas térmicos prediais e controle robusto. O sistema escolhido representa uma sala de reuniões, que teve sua identificação feita por Flávio Augusto em 2010, e sua planta é representada pela equação G de S. Para calcular o coeficiente de amortecimento e frequência natural, foi utilizada a função de transferência da planta e a equação característica. A partir desses valores, podemos calcular o tempo de acomodação com o critério de 2% de oscilação, que deu 42,68 minutos. Ao observar a resposta da planta integral, observaram-se alguns problemas, como o erro de regime permanente e resposta integral muito lenta. As soluções identificadas para o estudo foram um controlador proporcional integral derivativa, com arranjo comum, e um controlador PID com realimentação de velocidade. Nesse trabalho foi escolhido utilizar o PID com realimentação de velocidade, que tem o esquema representado na figura 2. Inserido o controlador no sistema, obteve-se a função de transferência de malha fechada, que é GC de S. E para calcular os ganhos do controlador, KP, KI e KD, temos alguns parâmetros desejados para o sistema, que são tempo de acomodação igual a 5 minutos, coeficiente de amortecimento igual a 0,5 e frequência natural igual a 0,0267. Com isso, calculamos os ganhos desse controlador. Para analisar o sistema, foi utilizado o MATLAB para simulações. A entrada integral, o valor de referência foi 25 graus Celsius, que é considerado o padrão para o conforto térmico, e foi feita a comparação entre dois controladores, de arranjo comum e realimentação de velocidade. Por fim, foi feita a simulação com perturbação no sistema. Comparando a resposta da planta com a resposta do sistema com o controlador PID com arranjo comum, observou-se que o erro de regime permanente foi corrigido e o tempo para atingir o regime reduziu um pouco, só que não conforme esperado, que seria 300 segundos ou 5 minutos. E comparando a resposta da planta com o sistema com o controlador com realimentação de velocidade, que foi projetado nesse trabalho, o erro de regime permanente foi corrigido e o tempo atingiu o valor esperado de 5 minutos. Para comprovar o funcionamento do controlador, foi inserida a perturbação no sistema, que se colocou ruído na entrada e a saída continuou dentro do esperado. Os problemas apontados inicialmente foram solucionados, a correção do erro do regime permanente e o tempo para atingir o regime reduzido para 5 minutos. Dentre as comparações feitas, o controlador projetado obteve o melhor resultado. Mesmo adicionando a perturbação, o sistema permaneceu dentro da resposta esperada. Algumas referências do trabalho. E, por fim, eu quero agradecer à professora Márcia, que foi minha orientadora, pela oportunidade de ter trabalhado com ela, ao CNPq pelo suporte financeiro para o desenvolvimento do trabalho e ao UFS e PBPG pela infraestrutura e suporte oferecidos.